A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. E hoje nós iremos estudar a lição de número 11 da revista dos jovens, que está chegando ao final, e nós vamos tratar um tema muito importante, que fala sobre a proteção contra a inveja. É um tema relevante, é um tema importante, então antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para você 3 coisas importantes. Primeiro, deixe o seu like, aquele like do céu que tem nos ajudado, tem nos abençoado de forma especial. Também deixe o seu comentário, isso é muito importante. Quero deixar um coração, quero deixar uma mensagem de esperança, de fé e de gratidão para você. Também não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Compartilhe com o grupo do WhatsApp da igreja, compartilhe nas redes sociais, também compartilhe com aquele irmão que dá aula para os adultos, porque nós temos conteúdo da revista dos adultos ministrada por mim. Compartilhe com aquela irmã, aquele irmão que dá aula para os adolescentes, porque a minha esposa, Daniele Ricobelo, ela ministra a aula aqui no canal para os adolescentes, e também o nosso conteúdo dos jovens ministrado por mim. Compartilhe aí, nos ajude em nome de Jesus. E também, se você quer nos ver falando na sua igreja, entre em contato conosco, tá bom? Vai entrar o ano de 2025, eu acredito que vai ser um ano de bênção, um ano de milagre, um ano de vitórias, e Deus vai nos abrir as portas em nome de Jesus. Então, se você está sentindo no coração de nos chamar para ministrar um simpósio, uma conferência, enfim, qualquer evento, principalmente relacionado à escola dominical, pode ter certeza, teremos o prazer de estar aí com vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa revista, vamos lá para o nosso tema, que está muito recheado, está muito bom, está muito interessante. O nosso texto principal vai dizer o seguinte, se encontra em Provérbios capítulo 14, versículo 30. Vai falar sobre o coração. E esse coração saudável, esse coração que esbanja vigor, ele gera vida para a carne. Mas a inveja, que também é um sentimento, ela é a podridão dos ossos. E podridão dos ossos, ossos significa firmeza, significa estrutura, significa estabilidade, significa força. Então a inveja destrói e acaba com todos esses elementos e outros mais. O resumo da lição vai dizer: o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja. O domínio da inveja sobre qualquer pessoa, e principalmente sobre o jovem, a vida do jovem, pode sim levá-lo à ruína, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Percebam, sabedoria é o tema do início ao fim de Provérbios. Falamos muito desde o primeiro capítulo, a Senhora Sabedoria, e como é que nós a encontramos, como é que nós desfrutamos dessa sabedoria e quais são os resultados que essa sabedoria resulta em nós. Então, a sabedoria é um tema principal desse trimestre. Falando sobre inveja, nós temos a inveja amorosa. Então nós temos várias facetas, né, da inveja que poderíamos falar, mas não é o assunto, mas eu queria destacar. A inveja amorosa, a inveja profissional, a inveja social e a inveja patológica, que é aquela obsessão por possuir algo
do outro. Então, entrando na lição de número 11, com esse tema da inveja, nós estamos entrando na última sessão do capítulo, que vão aí, aliás, a última sessão, que vai da lição 11, continua na lição 12 e encerra na lição de número 13, abordando aí os capítulos 22 ao 24, tá bom? Então aqui dentro dos nossos objetivos é importante porque nós vamos apresentar alguns conselhos sobre e contra a inveja. Nós vamos entender e saber o que é o vício da inveja e nós vamos mostrar como podemos nos proteger da inveja. O autor colocou aqui na interação a questão dos desafios que nós temos de relacionar-se com os ímpios. Por quê, irmão Adriano? Porque até o próprio Jesus falou na sua oração sacerdotal que ele estava orando não para que Deus os tirasse do mundo, mas para que eles pudessem viver essa vida plena em meio aos ímpios como agentes transformadores. E é assim também o nosso desafio. Por quê? Porque o autor deixa bem claro na interação que o maior problema é o jovem se deixar influenciar pelas condutas más. Pelo contrário, o jovem deve influenciar os ímpios pela sua ótima e excelente conduta, tá bom? O Espírito Santo, ele usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. Então é importante que você e eu entenda que nós temos um papel fundamental como agentes transformadores usados pelo Espírito Santo para capacitar e amadurecer a mente e o coração desses jovens. E assim, no lugar de praticar a inveja, somos convidados a observar e aprender com quem faz o bem. Então é importante que se abra os olhos desses jovens para essa observação, porque através da observação das atitudes, das condutas e das ações de quem está ao nosso redor, nós aprendemos a diferenciar o que deve e o que não deve ser feito. Aprendemos a diferenciar aquilo que podemos e aquilo que não podemos, aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito, tá bom? Então, a inveja é definitivamente um dos grandes inimigos da paz interior. Percebam, ele destaca que a inveja é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes inimigos dessa paz interior que nós tanto procuramos. A inveja é um desses elementos, junto com os 5 grandes inimigos da paz, que junto com a inveja forma um time quase imbatível. Quem está do lado da inveja? A ira, a soberba, a avareza, a ambição. Então são parceiros de time que estão aí prontos para destruir qualquer cristão, tá bom? Então tome cuidado com a inveja. A introdução. Aqui nós já falamos o que mencionamos na interação e na orientação pedagógica, a questão do evitar, do desejar e também da questão do perigo e da proteção. São elementos que foram trazidos aqui pelo autor na nossa introdução. O texto bíblico vai tratar Provérbios 23 e Provérbios 24, então nós vamos tratar no corpo do texto da unidade de número 1. Vamos lá. Um conselho contra a inveja. A inveja adoece o corpo. Provérbios 14 apresenta textos paralelos. Percebam, a sabedoria e a tolice, versículo 1 até o versículo 19 do capítulo 14. Lembrando que a nossa ênfase é o capítulo 23 e 24, correto?
mas ele apresenta o capítulo 14. E no capítulo 14, esse capítulo 14 não foi tratado de forma alguma em nenhum texto anterior à lição 11 e não será tratado na lição 12 e nem na lição de número 13. Ele apenas fez um adentro do capítulo 14, mas não foi tratado em nenhuma lição anterior à lição de número 11. Mas é interessante esse dualismo que é usado aqui. A sabedoria e a tolice, no capítulo 14, versículo 1 ao 19, e a questão do rico e o pobre, no versículo 20 ao 35. Aí ele vai dizer aqui, ó, um coração sábio traz vida ao corpo, mas um coração cheio de inveja o adoece, tá? Então, ele vai dizer aqui que no versículo 30 do capítulo 14 há um contraste entre o coração sábio e um coração invejoso. Foi importante ele colocar o capítulo 14, por quê? Porque ele destacou também esse dualismo, e esse dualismo aparece a natureza construtiva, aliás, a natureza construtiva do ser humano através da sabedoria adquirida, então ele constrói a sua vida. E o poder destrutivo do quê? Da tolice, da inveja e de todos os males que são causados. Eu peguei 2 exemplos aqui importantes, ó, pegando o gancho do capítulo 14. Capítulo 14, versículo 7. Afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada a ensinar. Então, pessoas que não têm nada para ensinar, é melhor que você fique longe, porque são pessoas que vão só sair palavras torpes, pessoas que só falam bobagem, pessoas que só falam piadas sujas, e o texto bíblico fala muito sobre isso, né? Parvoice, palavras tolas, chocarrices, enfim. E o capítulo 14, versículo 28 vai dizer o seguinte, ó, a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. O capítulo 14, versículo 28, está dentro do tema específico aqui, ó, rico e o pobre, que vai do versículo 20 ao 35. E o capítulo 14, versículo 7 que eu li, está dentro do escopo do versículo 1 ao 19 do capítulo 14, onde fala sobre a sabedoria e a tolice. E é interessante nós salientarmos isso aqui. Então, a inveja adoece o corpo. Vamos lá? Então, aqui o autor vai dizer o seguinte: mas um coração contaminado pela inveja adoece o quê? A alma. Então, a tentativa de desconstruir a outra pessoa para atingir o objetivo. As atitudes malignas acabam dominando o cenário da vida, corroendo tudo o que há de bom nela ou em alguém. É importante nós salientarmos aqui essas causas. Por quê? Porque aqui está falando que a inveja, ela contamina as pessoas, ela contamina quem tem e quem não tem. Porque a partir do momento em que uma pessoa ela sente inveja, ela é contaminada pela inveja, ela comete atrocidades e ela pode cometer até crimes devido a essa inveja. E quais são as causas dessa inveja que nós podemos destacar aqui? Porque o autor fala sobre atitudes do invejoso. Pode ser baixa estima, né? Baixa autoestima, isso pode causar muita inveja. Pode também ser a falta de gratidão, a pessoa não consegue agradecer pelo que ele tem. Eu posso olhar para essa estante aqui, né, tem um pouquinho aqui mais para cima, e posso não ser grato, mas eu queria ter um quarto cheio, eu queria ter uma biblioteca, e ele nunca fica satisfeito com aquilo que ele tem, e sempre fica
murmurando, mas o fulano tem, o fulano conseguiu, o fulano não faz nada, e ele tem isso, e ele tem aquilo, e começa com aquela coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, tá bom? A falta de gratidão. Outra coisa que são as causas da inveja, são as influências sociais. Hoje, nada mais do que as redes sociais para tentar causar inveja nas pessoas. Por quê? Muitas pessoas que estão ali vivem uma vida de que não é verdade, uma vida falsa, uma vida enganosa, para muitas das vezes conseguir o seu dinheiro, conseguir a sua atenção, conseguir o seu like, conseguir que você siga ela, e assim ela consegue mais dinheiro, ela consegue mais patrocínio, ela enriquece mais, e você fica naquela, né, naquela ambição, mas num olhar da vida do outro. E a pessoa vai tendo, vai conseguindo, e você vai se sentindo um lixo, um derrotado, um inútil na terra. Mas eu estou no meu trabalho hoje, eu não ganho nada, e não sei o que, e começa aquela questão. Né? Então, a influência social nós temos que tomar muito cuidado, tá pegando até adultos essa questão. Outra coisa são traumas passados. Esses traumas passados, eles são coisas que aconteceram lá atrás e que impedem que você cresça, que você se desenvolva. São questões do passado que marcaram a sua vida de tal maneira que você não consegue prosseguir. Então nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa é a insegurança, em fazer algo novo, em fazer algo que venha trazer fruto, que venha trazer liberdade, que venha trazer esperança. Essa insegurança de sair do local, de sair, fazer, enfrentar a vida, pode atrapalhar muito. Outra coisa é a comparação constante. É a pessoa que fica se comparando com a outra. Mas o meu amigo de infância, ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo, e eu ainda estou nesse emprego, estou nesse trabalho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você sempre vive uma comparação constante. Mas se eu tivesse feito o curso que ele fez, se eu tivesse feito a faculdade que ele fez, então a pessoa começa a adoecer. Outra coisa é o medo de não ser suficiente. Ou seja, ele pode ter capacidade, ele pode ter inteligência, mas ele tem medo de não ser suficiente. Isso são algumas causas da inveja. Então vamos tomar cuidado, vamos analisar, vamos passar isso para o jovem, vamos trazer essa força, essa robustez, vamos trazer essa alegria, vamos trazer essa paz para o coração deles, vamos colocar essa segurança no coração deles, para que eles saiam dessa aula firmes, acreditando no seu potencial e acreditando no Deus ao qual eles servem, tá bom? Então vamos lá. Subtópico 2, não tenha inveja do pecador. O capítulo 23, agora entrando no texto bíblico, está inserido dentro de uma coleção de textos que versam sobre a sabedoria, a moral e a espiritual, que vai do capítulo 22, versículo 22, até o capítulo 24, versículo de número 22, que tratam sobre esses três elementos: sabedoria, moral e espiritual. Tanto é que se você pegar o capítulo 22, do versículo 1 ao 16, lá o tema vai ser sobre o valor de um bom nome. E ali está falando sobre reputação e está falando sobre caráter. Do capítulo 22, versículo 22, até o 23, versículo 14, é a primeira coletânea falando sobre as advertências contra a exploração dos pobres, ok? Então, nós temos aqui um tema interessante. O capítulo 23, versículo 15, até o capítulo 24, versículo 22, vai falar sobre a segunda coletânea, que traz orientações para uma vida piedosa. Então aqui eu tenho dimensões de sabedoria, dimensões da moral e dimensões espiritual. Por isso que o autor fez questão de colocar e destacou para nós os versículos 17, 18, 19, 20 e 21, tá bom? Então é importante
nós pontuarmos essas questões aqui. Então, o jovem, o versículo 17 do capítulo 23 apresenta o conselho do sábio ao jovem a não ter inveja da vida dos pecadores. Tá? Então, o versículo 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, se no temor do Senhor todo o dia. Então aqui, mergulhar no temor do Senhor, que é o versículo de número 17, todo o dia, pois há um caminho seguro para um futuro onde a esperança não será frustrada, que é o versículo de número 18. O que o versículo 18 diz? Seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Percebam, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não tenha inveja daquele que não teme ao Senhor, daquele que pratica o mal, daquele que pratica, mas ele fica com uma, ele fica com outra, ele tem não sei quantas namoradas, porque nós estamos falando para uma sala de jovens, tá? Então pense como jovens. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem um tênis de marca, ele tem uma roupa de marca, ele faz isso, o pai dele deu um carro para ele, e não sei o que, e ele faz faculdade, e ele faz isso. Cria uma inveja do ímpio de tal forma, assim como Asaf. Asaf viu a prosperidade do ímpio e Asaf, já adulto, ele diz assim, olha, eu quase desviei o meu pé por um pouco, por causa da prosperidade do ímpio. Aquilo que ele estava vendo, ele teve inveja do ímpio. Aí, andando o texto, ele vai dizer, mas eu entendi o fim dele quando eu entrei no santuário do Senhor. Então, é um texto que traz essa realidade. E o versículo 18 que o autor colocou aqui é muito importante, irmãos. Mostrar isso, que aquele que não tem inveja do ímpio, não o segue e tem temor do Senhor, o texto vai garantir que o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança nunca na vida. Vamos lá? Consequentemente, os versículos 19 a 21 exortam o jovem a ter sabedoria, perseverar no caminho certo e por isso ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado em bebida e comida, que é o versículo de número 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Por quê? O texto vai dizer, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas, ou seja, os trapos, a roupa velha. Então essa pessoa só pensa em comer, essa pessoa só pensa em beber, e ela se esquece de tudo o que ela tem que fazer de importante. E aí ela acaba caindo em desgraça. Então o sábio pede a atenção no versículo 19. Ouve, tu, filho meu. Faz a proibição e advertência no versículo 20. Não estejas. E explica os motivos no versículo de número 21. Por quê? Então aqui nós temos um exemplo muito interessante sobre o estilo de vida do ímpio e o porquê nós, os jovens, na verdade, porque a aula é para os jovens, não deve invejar este estilo de vida. O jovem tem o seu próprio estilo de vida, ele tem as suas próprias características cristãs e ele também tem dentro de si os seus valores. Ele não pode negociar, ele não pode vender os seus direitos, vender os seus privilégios ou querer trocar os seus benefícios por benefícios mundanos. Então, quando você passa essa informação para eles e eles compreendem o valor que eles têm, pode ter certeza, eles não vão
querer invejar mais nada de ninguém, pelo contrário, vão entender que eles têm um futuro brilhante, cheio de esperança. Subtópico 3, não tenha inveja das pessoas violentas. O capítulo 24, percebam que nós tratamos sobre pecadores e algumas definições desses pecadores eram os beberrões e os comilões. E aqui, no subtópico 3, o autor vai tratar no capítulo 24, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23, que é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. E aqui no versículo 1, percebam, não tenha inveja dos homens malignos, nem procure ter amizade com eles. Então, não confundir, percebam bem e deixe isso muito claro, porque o versículo 1 do capítulo 24 vai dizer que nós não devemos ter amizade com eles. Mas por que, irmão Adriano? Porque nós não devemos confundir. Não confunda anunciar o evangelho com ter amizade ou comungar da mesma situação ou ser cúmplice das atitudes e das ações desse terceiro. Porque você pode se dar muito mal quando você se associa a pessoas más e cruéis. Então o autor vai deixar especificado aqui que no versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 24, que a palavra rapina traz o significado de roubos, extorsões, seguidos de violência. Então aqui o autor pede, evite ao máximo o caminho de pessoas que possuem um estilo de vida violento, briguento, pessoas que falam muita bobeira, pessoas que se envolvem em confusões, pessoas que não dá certo com ninguém, porque elas só causam confusões, contendas e muita disputa. Então aqui no versículo 2, olha que interessante, eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Então, você pode se dar muito mal, isso falando para os jovens, você pode se dar muito mal quando você envolve com pessoas desse nível, tá bom? O capítulo 24, versículo 2, vai falar justamente isso, né? São pensamentos violentos e palavras de morte, tá bom? Então, eu queria ler aqui Provérbios, capítulo de número 1. Vamos ler lá? Provérbios, capítulo de número 1, que tem uma ação interessante aqui a partir do versículo de número 8. Eu quero ler porque aqui fala justamente sobre o texto que nós estamos estudando. Preste muita atenção, ó. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando a encontrarmos, mas nós acabaremos com ela. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe delas. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Então depois reflita sobre esse tema aqui, sobre esse capítulo, que é o capítulo 1, versículo 8 ao 19 de Provérbios.
como se encaixa com esse texto. E é importante mostrar isso para os jovens, até para eles entenderem que a Bíblia não é tão ultrapassada assim, meus irmãos. Olha o que o texto está dizendo, escrito há milhares de anos atrás, né? E parece que está falando hoje, parece que é um pai, uma mãe orientando o filho no século 21. Isso há muito tempo atrás. Vamos lá? Aqui no tópico 2, o que é o vício da inveja? Vamos lá, o conceito. A inveja deriva do verbo latino, que significa olhar mal, olhar negativo, depreciativo. O sábio nos estimula a não ter inveja de quem pratica o mal. Mas podemos ter inveja de quem pratica o bem? A inveja desperta a ambição, correto? A respeito das qualidades e das conquistas dos outros. Então, da mesma forma como nós podemos invejar, e hoje, infelizmente, meus irmãos, pode ser uma realidade no seu bairro, na sua cidade, hoje, os jovens de hoje, não os da igreja, alguns da igreja também, estão invejando a vida de traficantes. As meninas de hoje estão invejando as meninas que se envolvem com tráfico. Por quê? Porque é uma vida de glamour, uma vida de liberdade, uma vida sem regras, uma vida sem padrões. Então, é uma vida de luxo, de riqueza, aonde você vende drogas, aonde você faz isso, faz aquilo, comete um crime, ganha através do roubo muito dinheiro, mas com isso vem muitas consequências. E quantos jovens não estão iludidos, não estão invejando a vida desses meninos que estão na rua? Talvez você mora numa comunidade aonde aquele menino que está no tráfico, ele anda com um tênis, um tênis de marca, uma roupa de marca, tudo fruto do crime organizado. E os jovens que estão aí na sua casa, na igreja, olham para ele e falam: gente, mas eu não tenho nenhum tênis para vestir, para calçar, e começam a invejar aqueles que fazem o mal, praticam o mal. Então, existem as duas vertentes, aquele que tem inveja daqueles que praticam o mal e tem aqueles que têm inveja daqueles que praticam o bem, devido à sua capacidade, à sua habilidade, aquilo que ele conquistou. Então a outra pessoa tem inveja. E a inveja é triste, porque ela faz com que a pessoa cometa atrocidades, tá? Então, quando nós falamos de inveja, nós temos que entender uma coisa. Nós falamos também sobre reconhecimento e aceitação. Eu tenho inveja? Você tem inveja? Você já sentiu inveja de alguém? Então é importante. Por quê? Você pode levantar 3 perguntinhas importantes. Qual que é? Identifique os seus sentimentos. Reconheça quando você está sentindo inveja. Isso é importante para os seus alunos. Reconhecer que você está sentindo inveja. Então isso é uma identificação dos sentimentos. Segundo ponto é aceitar esses sentimentos. Então, não julgue ou negue que você não tem inveja, porque em muitos casos a pessoa tem inveja, mas ela nega isso e ela não consegue julgar esse sentimento, e julgar no sentido de entender que esse sentimento pode ser muito maléfico para a vida dela e para o outro. O terceiro ponto que eu queria levantar é para nós entendermos ou entender as causas da inveja. A pessoa que se identificou tendo esse sentimento de inveja, é preciso entender, senão fica algo desconexo. Por que eu estou sentindo inveja de alguém? Então, descobrir por que você está sentindo inveja, entendendo que esse sentimento, como já foi elencado, é um dos grandes inimigos da paz. E a inveja, se ela não for identificada, ela começa a corroer a pessoa por dentro. E quando isso estorna para fora,
isso traz malefícios incomparáveis, tá bom? Então vamos lá. Aqui o autor vai falar sobre comparando sempre com o outro, focando sempre nas suas fragilidades. Nós falamos muito isso lá nos primeiros pontos, né? Sobre as causas da inveja. E aqui é interessante porque nós estamos falando sobre a mudança de pensamento. Aqui o autor já nos traz algumas questões sobre a inveja é uma obra do pior instinto do ser humano. E quando a gente se compara, quando a gente foca as nossas energias no outro, a gente perde o foco e perde a nossa própria direção. Então, o que é importante a gente fazer, irmãos? É mudar, é a mudança de pensamento. Mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de analisar as coisas. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que focar no presente, tá? No que você tem. O que é que você tem? Qual é o seu valor? O que você aprendeu? O que é que você pode fazer daqui para frente? Então, foco no presente é importante para que você entenda e compreenda que você tem valor, que você não está excluído da sociedade, que você tem um potencial muito grande. Mas se nós ficarmos com o foco na outra pessoa, eu vou perder as minhas próprias, meus próprios valores. Segundo ponto, gratidão. Gratidão é praticar algo diariamente. Se eu não começar a cultivar a gratidão diária, eu não vou ter uma mudança de pensamento. Outra coisa importante, não compare, ou seja, evite comparação com os outros. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Quantas pessoas estão melhor do que você? É interessante você ver isso, mas perceba também que tem muita pessoa, muitos jovens, adolescentes, que não têm uma família, por exemplo. E para você é algo tão comum ter um pai, ter uma mãe, ter irmãos. E tem pessoas que não teve isso, foi abandonado, está no orfanato, ou seja, o pai violento, a mãe violenta. Então, você está melhor do que muita gente. Talvez você não tenha o estilo de vida ou você não tenha aquilo que você desejaria ter. Mas não há limitações para você, porque você pode ter um futuro brilhante, cheio de esperança, porque a Bíblia garante isso. Então, nada de se comparar. Levante a cabeça, olhe para frente, você tem força, você tem inteligência, você tem sabedoria e você pode seguir em frente. Amém? E o quarto, celebre o sucesso alheio. Quando há uma mudança de pensamento, você começa a não sentir inveja, mas celebrar o sucesso alheio. O que é? É aprender. Quando eu falo de celebrar, eu estou falando que eu estou aprendendo a estar feliz pelo sucesso dos outros. E quando eu chego nesse nível, é porque a minha situação está bem, eu estou bem comigo mesmo, eu sei das minhas limitações, sei o que posso melhorar, sei das minhas capacidades, sei o que pode melhorar, sei do meu capital, sei o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar, o que eu nunca terei e o que eu posso ter. Então é importante ter isso tudo em mente, para que eu não viva uma vida frustrada. Que aí, o que acontece, irmãos? Essa pessoa, esse jovem, ele não dá valor nas pequenas coisas. Se ele não dá valor nas pequenas coisas, como é que ele quer valorizar as grandes? Então, que ele valorize cada momento, seja com sua família, com sua mãe, com seu pai, uma viagem, o trabalho, a faculdade. Valorize esses pequenos passos que ele está dando agora, porque isso pode virar um grande salto lá no futuro. Amém? A inveja gera ódio. Aqui ele colocou o exemplo de Abel e Caim, que por causa do ódio e da inveja, Caim matou Abel. O subtópico 3, o autoexame contra a inveja. Ele citou Tiago capítulo 3, versículo de número 14, que diz o seguinte: abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta. A ambição é boa, tá?
mas essa ambição egoísta que ele coloca não é. Então, não vos orgulheis disso. Tem pessoas que se orgulham de fazer o mal, de praticar o mal e de prejudicar as pessoas. Então, aqui no versículo 15 do capítulo 3, vai dizer que esse tipo de sabedoria que maquina o mal, ela é terrena e demoníaca. No versículo 16 do capítulo 3 de Tiago, ele fala que a inveja e a rivalidade gera confusão e atitudes maléficas. Percebam que existe uma sabedoria maléfica, é uma estratégia. Essa pessoa pensa, raciocina, ela faz um plano, ela usa a sabedoria, a sua capacidade, a sua inteligência para fazer o mal, para prejudicar, seja no trabalho, seja na igreja, seja entre família, só que ela é maléfica, terrena e demoníaca. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela proporciona segurança, paz, estabilidade, confiança e esperança, tá? Então, dentro desse desenvolvimento pessoal que Tiago está falando aqui, é importante que nós tenhamos aí o autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso entender as minhas necessidades e entender os meus desejos. É preciso também ter autoconfiança, tá? Essa autoconfiança que vem de Deus à nossa vida. E também é importante definir esses objetivos pessoais, as metas, os objetivos a serem alcançados, as metas para serem batidas na vida. Há tantos anos, daqui quantos anos eu quero ser tal, eu quero estudar, eu quero fazer isso, quero comprar um carro, comprar uma casa, enfim, quero arrumar um emprego. Então eu preciso ter algumas metas bem estabelecidas no meu coração. Desenvolver habilidades. Isso é muito importante para os jovens. A mente do jovem está fluida, a mente do jovem ela está apta a absorver informações. Então, desenvolver habilidades é importante. Por quê? Porque para aprender a desenvolver novas habilidades. E com isso, meu irmão, melhora a autoestima. Ele se sente bem, ele se sente alegre, porque ele se sente útil. Ele entendeu que ele tem capacidade e ele tem força para fazer isso. Tópico 3, protegendo-se contra a inveja. Não deseja o estilo de vida pecaminoso das pessoas injustas, ímpias. Aqueles que amam a justiça e a piedade desejarão se relacionar com justos e piedosos. Então é importante que se entenda que um jovem sábio ele vai entender que o relacionamento mais saudável para ele são realmente com pessoas ímpias e pessoas justas. E não com o injusto, não com o ímpio, com o beberrão, com o comelão, com aquele que pensa e maquina o mal, enfim. Percebam, Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18 vai dizer o seguinte: não tem inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da tua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então, esse texto que nós lemos ele agora há pouco fala muito sobre essa questão. Qual é o sentimento que esse jovem tem? Eu sei, minha esposa é psicóloga. Quando você chega na fase do pré-adolescente, adolescente e jovem, há um sentimento de pertencimento. Esse sentimento de pertencimento quer dizer que esse jovem ele precisa pertencer a um grupo para se sentir útil, para se sentir legal, para se sentir amado, para se sentir admirado. Então isso pode ser através de um estilo de roupa, aquele estilo de roupa me agrada daquele grupo, então eu vou me enturmar com aquele grupo. Aquele grupo ali ele gosta de um tipo de música, vamos pôr rock, por exemplo. E eu gosto de rock, então eu vou me enturmar com aquele grupo porque ele gosta de rock. Eu estou falando de maneira geral.
Ah, aquele grupo ali, eles gostam de instrumento, então eu vou me envolver. Então há esse sentimento de pertencimento dentro dos jovens, e aí que está o perigo. Por quê? Porque o jovem que está na igreja, ele também procura isso. Ele procura se identificar, se associar com um grupo. Aí que acontece do jovem, do adolescente, sentir atração, desejo, vontade de se enturmar com algum grupo fora da igreja. Por isso que é muito importante trabalhar os jovens, adolescentes, pré-adolescentes dentro desse ambiente. Por quê? Ele precisa ter o sentimento de pertencimento. Por isso que os trabalhos com jovens, seja em chácara, na igreja, tem vários lugares que faz acampa dentro e tantos outros eventos ligados a essas categorias, que são esses departamentos que são importantes, que faz com que o jovem entenda que ele se associa, ele não está longe, ele não está separado, ele se sente unido, ele se sente um só naquele meio. Então é importante que se trabalhe a comunhão, que se trabalhe a liberdade de falar, a liberdade de se expressar. Todo mundo ali tem as suas opiniões, todo mundo deve se respeitar. Então é importante que entenda que ele vai procurar um meio, e esse meio pode ser fora da igreja. Então trabalhe os seus jovens, trabalhe os seus adolescentes, pré-adolescentes, envolva-os na obra do Senhor, tá? Então é importante. Vamos lá. Então não deseja o estilo de vida violento. Aqui ele vai falar das ideologias, filosofias, grupos que pregam a violência. Na juventude tudo é intenso, igual eu falei. Os produtores intelectuais desejam tocar o coração desses jovens na manutenção das suas ideias. Essas ideias propagadas, né, pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. Eu sou um crítico ferrenho da Unesp, porque a Unesp ela está contaminada com ideologias marxistas, de cunho socialista, e que tem distorcido e tem mudado a cabeça dos jovens da nossa geração. E muitos jovens cristãos que estão estudando na Unesp, é questão de um ano. Eles já estão totalmente diferentes, não estão acreditando mais em Deus, seguindo as ideologias de esquerda, que são a favor do aborto, legalização das drogas, desmilitarização da polícia, regimes socialistas eles apoiam, grupos terroristas eles apoiam, e enfim, é uma barbárie o que é a Universidade Federal nesse país. É uma vergonha quando nós falamos de Universidade Federal no Brasil, que são dominados pelos próprios alunos. Professores que são aliciadores desses jovens e que induzem eles a uma esquerda violenta, a aderir a atitudes violentas, e dizem que são amantes da paz, mas na verdade propagam a violência através de uma ideologia marxista, tá? Que traz aí a violência e a transformação cultural, que nada mais é do que a destruição dos padrões estabelecidos hoje em dia, tá bom? Então esse estilo de vida são escolhas e hábitos que uma pessoa adota para viver de forma saudável. Tá? Então tome cuidado, se seu filho for para federal, fique muito atento, tá? Se for possível, pague uma particular. Agora, se for para federal, que ele vá com a cabeça realmente transformada, com o Espírito Santo no coração, e pode ter certeza que ele vai ser uma bênção, tá bom? Então, eu já falei em outros vídeos, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre a cultura woke, sobre a questão do é proibido proibir. Foi até abordado pelo autor da revista, aonde o feminismo,
a desmasculinização do homem, tantas coisas que são tratadas nesse século, né, a liberação das drogas, enfim, é uma série de barbáries que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, tá bom? Então, fica aí o alerta. Um coração sábio. Desejar e cultivar um coração sábio. A gratidão, outra virtude cristã preciosa para proteger o nosso coração da inveja. Amém, meus irmãos? Então, foi uma aula maravilhosa, uma aula poderosa, e eu acredito que você vai ser uma bênção, um canal de bênção para a vida dos seus alunos. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e fique com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.